Gente querida, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Faço ele a pedido de lideranças da nossa paróquia, aqui de Serra Pelada, com a temática Santa Ceia para Crianças. Nós trabalhamos esse tema no culto da Páscoa, mas sempre de novo a gente também precisa se atualizar e estudar na caminhada da fé. Então, Santa Ceia para crianças já é um assunto bem antigo dentro da vida da Igreja Luterana. Para a gente ter ideia, na Dinamarca, Santa Ceia para crianças já é praticada desde o ano de 1955. Na Alemanha, desde 1977. E aqui no Brasil, foi aprovada em concílio no ano de 2002 em Santa Maria de Jetibá, ou seja, dentro da nossa igreja já é permitido as crianças irem para a Santa Ceia há mais de 20 anos. E esse é um assunto que nós estamos trabalhando dentro da vida comunitária aqui em Lagoa. Então, quando a gente olha para esse aspecto, muitas pessoas talvez perguntam, mas pastor, aquilo que a gente aprendeu quer dizer que está errado? Não, não está errado. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, o Espírito Santo, sempre está agindo em nossas vidas para que a gente possa mergulhar e entender a palavra de Deus ainda mais. Nós sempre defendemos que somos uma igreja reformada, sempre em reforma, ou seja, Deus sempre está nos trazendo a sua boa nova para que assim possamos compreender o seu amor, a sua misericórdia e a sua palavra. Então a gente precisa entender que a Santa Ceia, o critério, não deve ser a tradição, né? E sim a palavra de Deus que sempre quer falar conosco. Então essa é a reflexão teológica que nós precisamos ter. Então, a palavra de Deus vai ter respaldo bíblico sobre a participação das crianças na Santa Ceia. Por exemplo, se nós olharmos em Romanos capítulo 6, que fala sobre a nova vida em Cristo, lá no versículo 8 vai dizer: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. No versículo 11 diz: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Ou seja, no batismo nós somos afogados para o pecado e nós nascemos com Cristo Jesus. Ou seja, isso significa que nós sim podemos ter livre acesso à Santa Ceia, porque na Santa Ceia eu entendo que sou sim participante dessa graça de Deus, que Ele vem trazer vida para mim, porque a partir do batismo eu sou chamado a ser corpo de Cristo. E aí então uma criança, ela não pode ser excluída disso, porque ela é batizada. Então, meu amado, amada, Santa Ceia e batismo, nós devemos entender que não é mérito nosso. Eu mereço ser batizado, eu mereço tomar a Santa Ceia. Não, é por causa da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus por nós e que me chama a viver no seu amor, na sua palavra e no seu evangelho. E aí Gálatas capítulo 3, versículo 27 a 29, se não me engano, lá vai dizer que não há diferença entre judeus, não judeus, entre escravos e livres, entre homem e mulher. Então nós também não podemos fazer diferença, e excluir as crianças da Santa Ceia, porque daí nós estamos afastando elas do Evangelho. Então na Bíblia nada proíbe a criança de participar da Santa Ceia. E aí muitas pessoas talvez vão perguntar, mas pastor, então o ensino confirmatório não tem mais importância? Isso não é verdade, claro que ela tem. Só que confirmação não é uma preparação para tomar Santa Ceia.
Que fique bem claro isso. Confirmação é um testemunho público em resposta ao batismo, tá? Então, a fé de uma criança, ela não pode ser medida, né? A fé de uma criança, ela não pode ser medida, porque aí nós vamos lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde que Jesus Cristo diz: "Vinde a mim, os pequeninos, e não os embaraceis." Então, amados, amadas, a gente não pode avaliar ou condenar a fé de alguém, nem de um adulto e muito menos de uma criança. Os discípulos, eles tentaram fazer isso, Mas aí o que Jesus diz? "Vinde a mim os pequeninos." Né? Jesus, ele também traz um outro exemplo quando ele acolhe, né? Coloca lá no colo dele uma criança. E o que ele vai dizer, né? A criança, ela deve ser uma referência para os adultos, uma referência da fé para os adultos, porque a criança, ela acredita e pronto. E nós adultos é que nós complicamos. Então aqui está de novo mais um respaldo bíblico que a criança sim pode ter acesso à Santa Ceia. Então, muitas vezes a gente tem aquele argumento que a criança ela não atingiu talvez um grau aí de inteligência ou até mesmo de sabedoria dos adultos para poder ir lá tomar a Santa Ceia. Mas nós estamos com isso, quando a gente afirma isso, nós estamos dando mais valor para a nossa razão do que para o Espírito Santo. Porque precisamos entender que Deus veio ao nosso encontro, encarnado, e Ele quer agir na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, inclusive das crianças. Lembremos-nos de que é graça de Deus. Então, uma igreja que permite o batismo de criança, ela não tem nenhum argumento para proibir a participação delas na Santa Ceia, tá? Não tem nenhum argumento. Se ela permite o batismo de criança, ela não tem nenhum argumento para proibir a criança para a Santa Ceia. Então, meus amados, né, eu espero que através desta pequena reflexão a gente possa meditar, refletir um pouco mais sobre a Santa Ceia para as crianças. E como eu já venho trazendo esse exemplo, se você, por exemplo, está de aniversário, você certamente convida o pessoal para a festa, né? Vai ter bolo, vai ter talvez pão, enfim, suco, aquela mesa vai estar farta. Você vai proibir uma criança de se alimentar? É óbvio que não. E Deus também não vai proibir as crianças para fazerem parte do seu reino. Então, você que é padrinho, madrinha, você que é pai, mãe, reflita sobre isso, né? Se você tiver pergunta, como pastor, me coloca à disposição, as lideranças também estão à disposição. Então, por uma questão prática, nós estamos agora chegando aí no culto de Natal, com Santa Ceia. Então, as crianças, elas estarão lá no culto infantil. No momento do início da liturgia da ceia, as crianças elas serão chamadas para voltar para a igreja e elas vão estar ali, ao seu lado como pai e mãe. E aí vocês é que tomam a decisão se a criança vai ou não para a Santa Ceia. Então, essa é a orientação que nós damos como igreja. E ao se achegarem ali para o momento da comunhão, o pastor, né, ele vai perguntar se a criança pode ou não tomar a Santa Ceia. Então, esse critério, né, essa reflexão, nós devemos então tomar como famílias, tá?
a criança ela é convidada para participar, ou se a família desejar, não, vamos aguardar uma maior preparação, assim o pode fazer. Mas instrua, meu irmão, minha irmã, a criança no caminho do Senhor.